Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 2. Bons estudos! Tempo de criação. Este é o nome da primeira unidade do curso de História do Telecurso. Vamos percorrer juntos a pré-história, a história da Antiguidade Oriental e a história da Antiguidade Ocidental. Vamos estudar com uma ênfase especial as sociedades da China, Índia e Japão, e também as sociedades da Antiguidade Clássica, ou seja, da Grécia e de Roma. O nome desta unidade, Tempo de Criação, mostra a importância que estas sociedades de tempos remotos tiveram ao longo da história. Foram criadoras das bases científicas e filosóficas do mundo de hoje e também fundadoras de tecnologias fundamentais como a descoberta do fogo, da metalurgia e da agricultura. Bons estudos! Silêncio! Você está prestes a embarcar em uma viagem ao passado, para uma época onde a Terra estava se formando e a humanidade ainda não existia. Uma estrela explode no espaço. Cada pedaço dessa estrela começa a girar em volta de uma outra estrela, o Sol. Assim nasceram a Terra e os outros planetas do Sistema Solar. Milhões de anos depois, a Terra se resfria, surgem a água, a vida e, finalmente, os seres humanos. Você sabe como se chama um grupo grande e organizado de pessoas que convivem na mesma cidade ou no mesmo país? Sociedade. Você sabe o que nós usamos para nos comunicar uns com os outros? A linguagem. Quando a linguagem é transformada em símbolos ou desenhos que as pessoas de uma sociedade aprendem a decifrar, como ela se chama? Escrita. Como se chama o conjunto que forma o modo de vida de uma sociedade? Quer dizer, como comemos, como moramos, como nos reproduzimos, que deuses adoramos? Cultura. Quando uma cultura cria valores e modos de vida que permanecem vivos durante muito tempo, como ela se chama? Civilização. Pois é, nós fazemos parte da sociedade brasileira. Falamos e escrevemos o português, temos a liberdade de adorar os deuses que quisermos e somos herdeiros das culturas de várias civilizações. Nas próximas teleaulas, a gente vai ver e ouvir muito sobre essas palavras-chave. Agora, vamos ver como tudo isso começou. Homem em grego é anthropos. Toda palavra que começa com antropo quer dizer alguma coisa relativa ao homem. Antropologia, por exemplo, é a ciência que descreve e analisa o homem. Eu estou usando a palavra homem no sentido de ser humano, portanto ela inclui homens e mulheres. Por isso, o tempo do aparecimento da vida humana na Terra é chamado de Era Antropozoica. Os mais antigos seres humanos até hoje descobertos existiram há mais ou menos 2 milhões de anos atrás. Eles foram se modificando lentamente, adquirindo habilidades e fazendo descobertas. Passaram a andar sobre os 2 pés e a utilizar as mãos para fazer ferramentas. Há cerca de 500 mil anos, aprenderam a fazer e a controlar o fogo. Com a convivência em grupo, desenvolveram a fala e passaram a fazer registros do seu cotidiano, em pinturas nas cavernas. O estudo do passado do ser humano antes da descoberta da escrita é chamado de pré-história. Para entender a pré-história, a gente tem que pensar um pouco no tempo. Nós, brasileiros, somos colonizados pelos portugueses, que são cristãos, né? Então a gente conta o tempo a partir do nascimento de Cristo. Agora, não é todo mundo que conta o tempo a partir desse mesmo acontecimento, tá certo? Tá certo.
Para os judeus, o marco inicial do calendário é a data da criação do mundo, que se deu no ano de 3760 a.C. Já os muçulmanos contam o tempo a partir do momento em que Maomé, seu profeta, teve que fugir para a cidade sagrada de Meca no ano de 622 depois de Cristo. Nas teleaulas de história você vai ver as datas acompanhadas pelas letras AC, que significa antes de Cristo, e DC, depois de Cristo. Ou seja, o nascimento de Cristo é o nosso marco zero. Por convenção, na maioria das vezes, quando a data for depois de Cristo, ela não vem acompanhada de DC. Isto posto, vamos voltar à pré-história. Milhares de anos AC. A pré-história pode ser dividida em 3 momentos chamados de períodos ou idades. 12 mil anos antes de Cristo. Está terminando a última idade do gelo da Terra. Estamos na antiga idade da pedra. Homens e mulheres andam nus e se preocupam em encontrar alguma coisa para comer todos os dias. Caçam, pescam e se defendem dos grandes animais que habitam a terra. Moram em cavernas. Por ser inteligente, o ser humano pode contar com 2 aliados importantes na luta para dominar a natureza. Os 2 aliados do ser humano são a pedra e o fogo. O clima da terra melhora, o homem deixa as cavernas e vai para as planícies. Nas planícies havia animais como renas, búfalos e javalis, que o homem caçava para comer e aproveitar as peles para se proteger do frio. Com a sobrevivência garantida, passou a lascar a pedra para fazer facas, anzóis, agulhas e flechas. Foi nessa época também que o homem começou a desenhar nas paredes das cavernas. Ô Gil, eu tava pensando uma coisa aqui. O homem da pedra lascada, ele colhia, pescava, caçava, mas não sabia plantar, não é isso? Por isso ele tinha que se movimentar o tempo todo. Quando acabava o alimento num lugar, ele se deslocava para outro lugar em busca de alimento. Certo. Quer dizer, o homem da antiguidade da pedra era nômade. Nômade quer dizer o quê? Nômade é a pessoa que não mora num lugar fixo. Ah, tá. Entendeu? Mas depois que aprendeu a plantar, o ser humano mudou, né? Bom, tanto mudou que daí começou um novo período. Entre 8 e 10 mil anos antes de Cristo, começa o período chamado Neolítico, conhecido também como Nova Idade da Pedra. É um período de grandes novidades na vida dos homens. Entre essas novidades, podemos contar a agricultura, a domesticação de animais e a cerâmica. Quando aprendeu a plantar, o homem viu que era preciso esperar para colher. Abandonou a vida nômade e passou a ser sedentário, ou seja, com moradia fixa. Daí, o homem domesticou animais e começou a criar rebanhos. Agora não era mais preciso caçar, pescar e coletar frutos tanto quanto antes. O homem sedentário aprendeu a viver em sociedade. E assim surgiram as primeiras tribos. As técnicas conquistadas pelo homem da Idade da Pedra podem parecer pouco significativas se comparadas com o que nós temos hoje em dia. Mas imagine o que seria de nós se eles não tivessem inventado, por exemplo, a roda. Durante a Nova Idade da Pedra, o homem aprendeu também a polir a pedra e os ossos de animais. Teceu lã e fibras vegetais para produzir tecidos. E cozinhando a terra, criou vasos de cerâmica. E foi provavelmente nesse processo de usar o fogo para cozinhar a terra que ele acabou descobrindo um jeito de derreter metais. E uma nova mudança aconteceu. Começou a Idade dos Metais. E é sempre bom lembrar que as mudanças na história não acontecem ao mesmo tempo em todos os lugares do mundo. Para você entender melhor, você vai conhecer agora um outro quadro do Telecurso de História, A Vida Como Ela Era. A partir de hoje, você vai nos encontrar com frequência nas teleaulas de história. Nós somos atores e vamos representar atitudes de pessoas comuns diante das mudanças por que o mundo passou em 6 mil anos. Sim, porque a história não acontece de maneira organizada como a gente lê nos livros. Os escritores é que arrumam tudo depois dos acontecimentos para que seja possível estudar. As mudanças, as invenções não acontecem ao mesmo tempo em todos os lugares do mundo. Sem contar que a história é escrita a partir de documentos.
Muitos povos e culturas não estão mais aqui para contar pra gente como tudo aconteceu. É por isso que o trabalho dos pesquisadores é importante. Eles tecem uma colcha de retalhos com tudo que conseguiram salvar durante as mudanças por que o mundo passou e passa, sem parar nunca. Mas a história é feita por todos. Por você que assiste às aulas do telecurso e por nós atores que vamos viajar no tempo para mostrar como o ser humano sobrevive e enfrenta a vida como ela é. Ou como ela era. Os habitantes da América, por exemplo, demoraram muito para desenvolver as técnicas da nova idade da pedra. Quem nos mostra isso são os arqueólogos. Arqueólogos são cientistas que estudam a história dos povos a partir das coisas que eles deixaram, da sua cultura material. Foram os arqueólogos que descobriram que enterrar os mortos em cemitérios, ou seja, o culto aos mortos, é um costume que vem desde a pré-história. Ô Vicente, quer dizer que existem vários tipos de cientistas que estudam a história? Exatamente. E os historiadores, de modo geral, eles estudam as sociedades a partir da escrita. Acompanhando o desenvolvimento da escrita, as sociedades foram se tornando menos simples. As tribos ficaram maiores, surgiram os chefes. E descobriram que não era preciso que todo o grupo trabalhasse na plantação e na colheita. As pessoas que não trabalhavam na terra foram se especializando naquilo que faziam melhor. Uns faziam cerâmica para armazenar os produtos das colheitas. Outros teciam. Outros caçavam e pescavam. Foi assim que surgiu a divisão do trabalho. A divisão de trabalho, que hoje parece uma coisa tão normal, significou um grande avanço para as sociedades. Por causa dessa divisão, surgiram os chefes, os criadores, os artesãos e também aqueles encarregados de defender o grupo e conquistar novos territórios, os guerreiros. Assim, os seres humanos se organizaram nas sociedades, nas culturas e nas civilizações que nós descrevemos no começo da teleaula e que você vai estudar ao longo deste telecurso. Vicente. Oi. Responde rápido. Quando começou a história? Pelo amor de Deus, Gil. Essa é uma pergunta que nem os historiadores, nem os arqueólogos são capazes de responder. Da mesma maneira que não dá para saber exatamente quando que o homem deixou de ser solitário, nômade e começou a formar famílias, sociedades, entendeu? O que a gente sabe é que da pré-história até esse dia em que você está sentado aí assistindo ao telecurso, o homem percorreu um longo caminho. Verifique na nossa revisão. E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você fez uma viagem até as origens do planeta Terra. Aprendeu que o período que vai do surgimento do homem sobre a Terra até o desenvolvimento da escrita chama-se pré-história. Viu que os seres humanos da Idade da Pedra passaram de nômades a sedentários e aprenderam a cultivar a terra, domesticar animais, tecer lã e fibras, derreter metais, viver em sociedade e dividir o trabalho. Achou muito? Pois isso não é nada diante do que você vai ver nas próximas teleaulas. Mas não pense que você vai ter que guardar tudo isso na cabeça. Para ajudar, você tem o seu livro do telecurso, outros livros, filmes. Você vai ver que acompanhar a nossa história é uma aventura fascinante. Até a próxima escala.